No vídeo de hoje a gente vai ter uma oportunidade única de entrar diretamente na mente de Moisés em um dos episódios mais importantes da história hebraica. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos 36 a 38 do Zohar, terceiro ano de leitura. Vou começar dizendo por que essa porção chama Bo, e aí a gente vai entrar no nosso assunto. Bo em hebraico significa vem. Por que esse é o nome? Porque Deus, no começo da porção, diz para Moisés, vem até o faraó. Né? Essa é a instrução que Deus dá, porque aí vai começar todo o processo de redenção. Moisés vai peitar o faraó, vai vir as 10 pragas e tal. E o Zohar explica para nós que essa palavra bo, né, não é por acaso que Deus usa essa palavra. Existiriam outras palavras muito mais comuns de se usar. Né? Poderia, por exemplo, Deus falar vai, né? Não vem. E aí o Zohar explica que essa palavra vem, na verdade, é porque Deus estava deixando Moisés entrar não só fisicamente diante do faraó, mas no mundo emocional, espiritual, psíquico do faraó. Né? Moisés estava entrando realmente na visão de mundo do faraó, nos mundos mais internos da estrutura do faraó. E aí o Zohar conta para nós que acontece uma coisa muito interessante. Quando ele vai pela primeira vez diante do faraó e tem então, digamos, essa sinergia com ele, né? Entra dentro dele espiritualmente, Moisés vê um grande monstro, tá? Ele enxerga, digamos, na raiz do faraó, a raiz da alma do faraó, como um grande monstro. Aqui eu vou fazer uma pausa interessante para falar dessa palavra, o grande monstro, tá? A palavra que o Zohar usa é a palavra tanim, que pode aparecer com M, né, mem, ou com N, nun. E os nossos sábios têm uma grande discussão de qual seria esse monstro, tá? A gente, em geral, fala um grande monstro porque a gente não sabe especificar qual. Mas existem algumas opiniões. Uma delas, talvez a mais famosa, é que o Tanim seria algum monstro do mar, né, dos oceanos, alguma coisa grande, algum monstro grandioso do mar. Por exemplo, alguma coisa como uma baleia. E nesse sentido, a maioria dos estudiosos diz que o Tanim seria o Leviatã. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, não vou entrar em detalhes do que é o Leviatã, mas seria esse monstro mítico, enorme do mar, que tem inclusive ligações com a redenção, e é o que Moisés teria visto dentro do faraó. No hebraico moderno, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, mas é interessante pensar, no hebraico moderno, Tanim é o nome do crocodilo. Jacarés e crocodilos são chamados Tanim. Então também é um monstro marinho, não é tão grande como uma baleia, mas é um monstro marinho. Agora, é interessante também pensar que existe uma passagem também ligada ao faraó, ela aparece, eu marquei aqui, Êxodo 7:9, aquela passagem famosa em que Moisés joga o cajado para ele virar cobra. Aí os magos do Egito fazem as mesmas coisas, né? Criam lá umas cobras, e a cobra de Moisés come as cobras do Egito. Quando aparece nessa passagem Deus falando para Moisés, joga o seu cajado que ele vai virar uma cobra, também aparece a palavra tanim. Então, nesse caso, esse monstro seria alguma coisa como uma serpente, uma cobra, talvez uma cobra marinha enorme, tá? Enfim, só algumas especulações. Fato é que Moisés entra na energia do faraó, olha para a alma dele e vê um grande monstro. Tá. E aí? Né, grande coisa, você vai dizer? Não, a lição está por vir. É o seguinte, quando Moisés vê isso, ele fica com muito medo, o Zohar diz para nós. E o que ele faz? Ele reza para Deus. Por quê? Porque Deus tinha prometido para Moisés que estaria com ele quando Moisés fosse para o Egito. Né? Isso acontece na porção anterior. Moisés, quando tem aquela visão de Deus na sarça ardente, ele recusa meio que ir para o Egito, ele fala, não, como é que eu vou? Imagina, quem sou eu? E Deus fala, não, fica tranquilo que eu vou estar com você. Então nessa hora que dá medo, Moisés reza por Deus e aí Deus ajuda. Como é que Deus ajuda especificamente? O Zohar conta que é aí que Deus decide começar uma guerra contra o faraó. Ou seja, olha que interessante pensar. Se não fosse talvez pelo medo de Moisés, se não fosse por Moisés ter rezado para Deus, não ia ter toda a guerra que a gente vê depois acontecendo. A guerra aqui eu estou falando das 10 pragas. Né? Sei lá, a relação ia ser totalmente diferente. Talvez ia ser uma diplomacia entre Moisés e Faraó. Só que como Moisés fica com medo, pede ajuda divina, o caminho que se segue é o das 10 pragas. Qual que é a lição que eu tiro daqui, que os nossos cabalistas também tiram? É o seguinte, às vezes nós passamos na nossa vida por momentos em que a gente enfrenta um grande monstro. Né? A gente olha para alguma coisa e aquela coisa nos assusta. Pode ser
qualquer coisa, tá? Pode ser uma pessoa, como no caso de Moisés, que olhou o faraó. Pode ser, sei lá, uma briga com um parceiro, com um cônjuge. Pode ser uma criança que você não sabe como educar, um filho mais complicado. Pode ser uma situação no trabalho, no seu estudo. Enfim, às vezes a gente passa por essa situação de ter que enfrentar um monstro. Qual é a sugestão clara e explícita que o Zohar está dando? Nesse momento, por mais que você sinta medo, reza para Deus, conecta com Deus, pede ajuda divina e Deus vai, se preciso, inclusive iniciar uma guerra para te ajudar. Né? Essa é a nossa conexão. Lembrando que Moisés é uma personagem que nós temos dentro de nós. Todos nós somos um pouco de Moisés. Então, do mesmo jeito que Moisés, diante do medo, conseguiu parar, se conectar com Deus e pedir ajuda e foi atendido, a promessa meio que do Zohar e o conselho que o Zohar dá é que a gente faça a mesma coisa. Numa situação, tem um monstro diante de você, reza, se conecta com Deus e, se preciso, Deus vai vir em seu socorro, vai lutar por você, vai lutar ao seu lado para que você possa eventualmente superar aquilo que está diante de si. Um bom dia a todos e tudo de bom.